Olá, sejam bem-vindos ao Escuta o Conselho, o videocast do Cremers. Nós conversamos sobre temas que são importantes para a medicina, para os médicos e para toda a população. Então, se você quiser acompanhar os assuntos mais atuais da medicina, fique ligado. Hoje, talvez seja um dos assuntos mais importantes do Conselho, do que os conselhos surgiram para tratar sobre os assuntos que nós vamos abordar hoje, que é como funcionam os processos éticos profissionais, como funcionam as sindicâncias, como funciona a nossa corregedoria. Porque a nossa grande função, uma das funções principais lá do Conselho, é julgar os médicos. Um par julgar um outro par. Mas nem todo mundo sabe como funcionam as sindicâncias e os processos éticos profissionais. Por isso, nós temos a honra de receber aqui, estar junto na apresentação desse nosso programa de hoje, a nossa corregedora do Conselho, doutora Márcia Vaz, nossa procuradora do Cremers, doutora Carla Bello, e também nós temos o prazer e o privilégio de trazer alguém que está do outro lado, um médico que defende médicos, que atua junto dos processos éticos profissionais, doutor Silvio Roberto Corrêa de Borba, que além de um advogado ilustre no direito médico, também é médico de formação anestesiologista. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu passo agora a palavra à doutora Márcia. Bem como o senhor comentou, presidente, uma das três funções principais do Conselho é a atividade judicante, ou seja, é julgar a atividade do ponto de vista ética dos médicos, né? Então, cabe à Corregedoria e à Secretaria de Assuntos Técnicos levar esses processos adiante, né? Então, sempre uma dúvida que surge é como é que é feito, como é que esses processos surgem, né, junto ao Conselho. Normalmente eles são por denúncia, na sua grande maioria, mas eles também podem ser ex officio, quando o Conselho fica sabendo de um fato, geralmente na grande mídia, que possa ter algum envolvimento ético. Então, o próprio Conselho pode atuar de ofício. E da mesma forma, as denúncias elas entram através do nosso site. Existe um acesso ao site específico para denúncia, onde são preenchidos as informações que são necessárias para que a denúncia seja aberta. Então, é importante que denúncias que são anônimas ou que não preenchem critérios mínimos previstos dentro do Código de Processo Ético Profissional, elas não serão aceitas de pronto e elas, então, passarão por uma análise de uma Câmara de Sindicância para ver se efetivamente existem elementos ali que nos permitam levar a sindicância adiante. Excelente, doutora Márcia. Agora até passo para a doutora Carla se apresentar aqui e falar um pouco também sobre a sua visão da Corregedoria do Conselho e como funciona. Olá a todos os participantes, é um prazer estar aqui. E bem como a doutora Márcia falou, uma questão importante é a denúncia. Muitas pessoas, inclusive médicos, denunciam outros médicos e muitas vezes a denúncia vem com poucos elementos. E o próprio Código de Processo Ético Profissional exige que tenha um mínimo de informações, que é o médico denunciado seja qualificado, que seja informado o nome do médico por completo, que o denunciante se identifique também. E aí a gente vai fazer essa análise na corregedoria e se não existe esse atendimento aos requisitos previstos no Código de Processo, se encaminha para o denunciante complementar essa denúncia. Até a doutora Márcia falou já da Câmara de Sindicância, quando ele não complementa a denúncia nesse prazo, aí o Conselho vai analisar, porque exatamente como a doutora falou, a Câmara de Sindicância vai avaliar se vai ser aberta essa sindicância ou se vai ser arquivado por falta de elementos. Mas muitas vezes, mesmo uma denúncia que não atenda a todos esses requisitos, ela pode denunciar um fato mais grave que o Conselho não pode se omitir de investigar. Então, essa Câmara de Sindicância vai fazer essa avaliação e pode determinar a abertura da sindicância para se conseguir, através do Conselho, esses outros elementos para depois ser analisado se é cabível ou não a abertura de processo ético ou se a sindicância vai ser arquivada depois, porque muitas vezes chega uma denúncia, parece um caso muito grave, até para os leigos, né, como eu que não sou médica, muitas vezes a gente analisa assim, parece muito séria, mas
com os profissionais do conselho, que são os conselheiros, são todos médicos, eles fazem essa análise e vão verificar que, na verdade, aquele atendimento foi correto, foi dentro das normas médicas, dentro da metodologia científica, e houve, talvez, uma intercorrência que poderia ter acontecido, mas não tem nenhum indício de que o médico tenha agido de forma culposa, de ter se omitido, ter negligenciado, ou ter sido imperito, ou qualquer outra ilícito ético tenha havido. E aí se arquiva a sindicância, né? Se existem indícios, sim. Aí vai ser aberto o processo ético profissional. Agora eu passo a palavra ao nosso colega que está do outro lado, né? Que não atua dentro do conselho, mas atua muito na defesa dos colegas médicos, tanto nas sindicâncias quanto processos éticos profissionais. Doutor Silvio. Doutor Silvio, senhor, com a palavra. Sempre uma satisfação, senhor presidente, participar de uma atividade do conselho. Uma satisfação revê-los a todos, senhor presidente, senhora corregedora, doutora Carla Belo, que muitas vezes tem atuado em nome do conselho em processos dos quais eu tenho a honra de participar. Eu acho que tem um outro aspecto que talvez devamos, para que o espectador entenda o tema sobre o qual nós estamos tratando, tem um outro aspecto que merece relevo. É a ideia de que este não é um conselho que tenha criado um sistema de médicos para julgar médicos, funcionando isto como um privilégio. Não se trata de privilégio, trata-se do sistema brasileiro de direito administrativo. Todas as profissões regulamentadas de nível superior têm seu conselho, e todos os conselhos têm a atribuição de verificar da correção do trabalho do profissional correspondente. É justo por isso que todos os conselhos julgam os seus respectivos profissionais, e nisso o Conselho Regional de Medicina e o próprio Conselho Federal não são diferentes. Isso deriva de lei federal, e existe uma lei feita conforme os ditames de produção legal, né, passou pelo Congresso, por todas as casas, da forma prevista na Constituição, que estabelece o funcionamento do Conselho como tal. E isto existe uma lei para cada uma das profissões regulamentadas. Não se trata, portanto, de privilégio, trata-se de um sistema, o sistema legal brasileiro para a apuração das responsabilidades profissionais. Excelente agora a introdução do Dr. Silvio. Bem por isso, olha, os conselhos não inventam nada, ou não é esse grupo de conselheiros que estabelece como vai ser feitos os ritos. Isso que tem que ficar muito claro para toda a sociedade e toda a sociedade médica. Muitas vezes até os médicos nos criticam, olha, eu pago o conselho para me perseguir. O conselho não persegue ninguém. Eu vou falar com vocês um tema um tanto quanto polêmico, mas que gerou extremamente controvérsias. Eu e a doutora Márcia e a doutora Carla, obviamente, estávamos no conselho naquele período, na questão, por exemplo, da cloroquina. Olha, eu recebo até hoje críticas nas redes sociais, a doutora Márcia, eu sei que também recebe essas críticas, que se perseguiu médicos por prescrever tratamento A, quanto que isso não há nenhum respaldo, nós não temos nem elementos para fazer isso. E da mesma forma, alguns colegas, não, vocês atuaram com inércia, vocês deixaram pessoas prescreverem tratamentos que não têm embasamento técnico científico. Então, para ver, eu até fico, de certa forma, satisfeito quando eu recebo crítica dos dois lados, porque eu atuei com isenção. Fiquei até feliz, porque isso é uma briga recente num grupo ali, algumas pessoas me criticando, não, porque o conselho foi inerte. Não, o conselho atua dentro da lei, não é nem a mais nem a menos. Nós temos que atuar lá no que está previsto. Isso que eu fico triste que muitas vezes as pessoas não entendem. Até, doutor, não faz muito tempo participei de um julgamento no conselho que veio dessa época aí, o início dos fatos, e foi discutido entre os conselheiros, tem um momento que eles discutem o mérito, né, os fatos mesmo, e que foi dito, não se trata aqui de analisar se caberia essa prescrição ou não, porque isso se entendeu
que dependendo da situação, o médico poderia prescrever de uma forma ou de outra, mas a gente está analisando especificamente a questão da publicidade que foi feita, o meio, o método que foi usado na publicidade, se houve geração de pânico, se pode ter sido sensacionalista. Então, foi claramente diferenciado isso no julgamento para se evitar exatamente essa questão de dizer que estão perseguindo... Não, a questão da conduta médica, ela não foi, não houve essa punição por parte dos conselhos. Se entendeu que dentro existe, sim, uma certa autonomia do médico para, mesmo naquele período, né, o CFM chancelou, mas com alguns critérios. E o que se viu, por exemplo, nesse julgamento, que já veio desde aquela época, é que se estava discutindo o meio de divulgação disso, se estava equivocado ou não, mas não a prescrição em si. E como o senhor falou também, a questão de médicos que dizem que o CREMERS não faz, né, omisso, porque os processos correm em sigilo. Então, muitas vezes, as pessoas elas não podem tomar conhecimento do que está acontecendo lá, porque existe um código de processo que diz que tramita em sigilo, para a proteção dos médicos e para a proteção dos pacientes envolvidos, que tem informações muito pessoais, né? É a vida das pessoas, muitas vezes, que está ali no processo, então isso tem que ser preservado, porque é a intimidade também dos pacientes e a questão dos médicos que se tramita. Só vai ser divulgado se houver uma punição com uma pena pública. Aí a sociedade fica sabendo. E isso que é uma das grandes críticas que a sociedade e principalmente a mídia atualmente tem conosco. Se querem respostas muito rápidas, ou muitas vezes se condena na mídia. Não estou julgando se a condenação está adequada ou inadequada, e querem que o conselho tenha essa mesma celeridade. Nós, em alguns momentos, gostaríamos de ter uma maior celeridade. Só que, temos que atuar dentro da lei, nós não conseguimos ter essa mesma celeridade. Então, isso tem que ficar claro como funciona desde o momento, quase o processo. Como começa? Chegou uma denúncia ao conselho. O que o conselho faz quando recebe essa denúncia, né, doutora Márcia? Tem todo um trâmite para isso. Não é uma coisa, doutora Márcia, minha corregedoria, ela vai adotar o trâmite dela. Não é assim. Não, a decisão, na realidade, a corregedoria ela tem que seguir o que está previsto dentro do Código de Processo Ético Profissional e fazer cumprir esse código. Então, ali está estabelecido exatamente o que deve, como a doutora Carla, deve constar numa denúncia. Existem requisitos mínimos, a informação mínima do fato, aonde ocorreu. Muitas vezes chegam informações falhas, a gente tem que entrar em contato com o denunciante, pedindo mais informações. Então, preenchendo esses critérios de identificação dos fatos, o nome do médico, onde ocorreu os fatos, porque muitas das nossas investigações, elas se baseiam no prontuário daquele paciente. Então, nós vamos ter que requisitar às instituições de saúde a cópia desse documento. É um documento sigiloso, por isso que também o processo corre em sigilo, porque nós estamos ali também sobre o sigilo médico, né, não só o processual, mas também porque somos médicos, sobre o sigilo médico. Então, essas informações elas vão ficar restritas ao próprio conselho, ao conselheiro sindicante, ao conselheiro relator, ou seja, e os conselheiros que participarem da Câmara de Julgamento. Então, essas informações, avaliando essas informações, se há o preenchimento desses critérios mínimos, como bem disse a doutora Carla, o corregedor, então, faz a abertura da sindicância porque esses critérios foram preenchidos. A partir dali, então, a sindicância tem os seus próprios prazos. A avaliação da sindicância é um processo investigativo, ela não exige também contraditória para a defesa, né? Então, havendo evidência de uma infração ética cabal naquela denúncia, muitas vezes nós não precisamos nem pedir que o denunciado se manifeste e já passa para o conselheiro sindicante. Mas a gente tem por praxe, se houver, né, de pedir a manifestação do denunciado para ter a versão dele dos fatos. E aí, então, o conselheiro sindicante tem 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, vocês veem que os prazos, eles vão ter que ser cumpridos, porque existem prazos estabelecidos dentro do próprio CPF, do próprio código. O mesmo vale se o julgamento for pela abertura de um PEP, também existem prazos a serem cumpridos. Então, a mídia gosta muito de ter informações e a única informação que a gente pode dizer é se a gente recebeu aquela denúncia
e que os trâmites estão sendo adotados conforme estão previstos dentro do CPEP. Né? E os nossos prazos vão ser cumpridos a partir dali. Né? Então, as informações que a gente pode passar. Então, o senhor, até pergunto do Dr. Silvio agora, essa percepção, o que o senhor acha dessa percepção de inércia, muitas vezes que o Conselho dá para a sociedade em geral e para a sociedade médica, por que será que se criou essa imagem perante a sociedade? Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu gostaria inicialmente de tocar num ponto que a doutora Márcia tocou, que me parece sumamente importante. Ela falou da atividade sindicante e observou depois a atividade julgadora do Conselho. Isso é um detalhe que me parece importante que o espectador, que os colegas médicos saibam e entendam bem o que acontece aqui. Quando se verifica na análise de um fato dito ilícito, e isso vai para a justiça comum, quem faz a atividade de investigação é a polícia. E quem faz a atividade de julgamento é o Poder Judiciário. Aqui existe, de certa forma, uma atividade síncrona, em que o Conselho exercita as duas funções. Ele exercita a função, ele exercita a função investigativa na forma de sindicância, e isto é polícia administrativa. E ele exercita a função judicante, e isto, como o próprio nome diz, é função judicante, julgamentos. São atividades distintas no mesmo órgão, mas os fundamentos são fundamentos distintos. O que o senhor pergunta, senhor presidente, é se entende que se eu creio que o Conselho se faça inerte. Não, eu não creio que o Conselho se faça inerte. O que eu vejo, e eu tenho já uma experiência de quase 30 anos em advogar no Conselho, o que eu vejo é que o Conselho cumpre seus prazos. Claro, às vezes acontece, como aconteceu na nossa pandemia, que prazos ficaram suspensos, mas enfim, isso aconteceu com todas as atividades. Aconteceu agora também, claro, no virtude da catástrofe também tem uma interrupção dos prazos. Isso acontece em todas as atividades, mas vejam, o que hoje em dia as pessoas estão sob égide de um funcionamento muito rápido. A internet faz com que tudo esteja ao alcance de um botão e se pretende que haja soluções também ao alcance de um botão. Isso não é possível. Não. Há necessidade de que o tempo nos permita observar o fato, inclusive à distância, para mais equidistantemente apreciar a conduta do médico. E note-se, para que se julgue bem uma conduta, há necessidade de que o julgador se coloque na posição em que se encontrava o indivíduo que agiu no momento em que ele agiu. Depois que algo não dá certo, é muito fácil julgar contra. Mas quando o indivíduo estava numa determinada posição e não sabia se aquilo funcionaria ou não, há que se perquira se a conduta se houve consoante os ditames próprios previstos no Código e previstos na lei para aquele momento. E aí se chega à conclusão de se a conduta está correta, apesar de o resultado não ter sido esperado. Nesse ponto, até complementando o que o doutor Silvio Borba falou, essa é, inclusive, a intenção da lei ao colocar os pares julgando. É isso que eu ia porque aí o médico é que tem condições técnicas, como eu falei, né? Eu sou leiga em medicina, então ele não tem condições de julgar. Claro que um juiz ele pode ter assessoria do perito, mas o médico nos conselhos ele vai julgar o colega porque ele sabe o que é o conhecimento científico, o que são, né, como são feitos os diagnósticos, os tratamentos estão adequados ou não. As condições do local onde ele está trabalhando. Exatamente, esse é o complemento. Não só a data, mas como o local, por exemplo. No julgamento vai se, até na própria sindicância, se analisar
É diferente um médico que está atendendo aqui no Hospital de Clínicas, na Santa Casa, ou num hospital do interior, né? Quais são as condições que esse médico tem? Isso tem que ser analisado e os médicos sabem que existe uma diferença também. Quais são os exames que ele poderia solicitar, né? Existe um artigo que o médico pode ser punido se ele não usou todos os meios científicos, mas às vezes ele não tem meios ao seu alcance ali e ele vai atender da melhor maneira possível. E é isso que o conselho vai avaliar, se ele atendeu da melhor maneira que era possível naquele momento e naquele local, não tem como ser punido, né? E isso responde àquela pergunta que a sociedade sempre se faz, e que o Dr. Silvio muito bem colocou no início aqui do programa. Isso não é um privilégio que se dá aos médicos, não é uma coisa, uma questão corporativista no sentido da acepção ruim da palavra. Não, isso é realmente para um par julgar um outro par, porque ele tem o conhecimento técnico para fazer esse julgamento. Olha, uma coisa está atendendo no Hospital de Cacimbinhas, outra coisa está atendendo aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu não vou ter uma ressonância à disposição em Cacimbinhas, da mesma forma que teria no Clínica, na Santa Casa. Isso tem que ficar muito claro para a sociedade. E, mais uma vez, tem que ficar claro aos ritos. Até eu vou explicar de forma sucinta aqui, aproveitar o programa. Doutora Márcia, a senhora me corrija. Quando chega uma denúncia ao conselho, essa denúncia tem que preencher certos requisitos. Não é a denúncia, porque senão ia ser o assédio judicial ali, tenta se evitar, aquela coisa, muitas denúncias. Então, chega a denúncia à corregedoria, como muito bem colocou o Dr. Silvio, é aberto uma sindicância, a semelhança do inquérito policial. Depois, quando é encerrado essa sindicância, que tem um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado, é julgado esse relatório da sindicância por uma decisão colegiada de 4 até 7 conselheiros. Se havendo indícios, ninguém está sendo condenado por ter sido aberto um processo ético profissional, havendo indícios de infração ao Código de Ética, daí é aberto um processo ético profissional, que é feita uma escuta maior das partes, daí sim passa de uma questão de polícia administrativa para a questão já adjudicante do conselho, a semelhança da justiça. Até os médicos muitas vezes desconhecem isso. E também que as questões éticas correm em paralelo a questões cíveis, que é as questões de indenização, e correm em paralelo às questões criminais, que é eventualmente uma pena, eventualmente ser de homicídio, se terá prisão ou não. Só para ficar claro quem está nos escutando, são questões judicantes iguais. Claro, tem alguma influência, eu até pergunto para vocês direito quanto que se tem a influência nos tribunais comuns, no civil e no criminal, as decisões do Tribunal Ético, mas resumidamente é assim que funciona a questão judicante do Conselho, não é, doutora Márcia? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Exatamente. Na realidade, assim, eu acho que talvez até a gente tenha que abrir o leque de possibilidades. Uma sindicância, ela pode ir desde o arquivamento até a abertura do PEP. Mas nesse intervalo nós podemos ter uma conciliação, se nós tivermos o denunciante presente. Então, a conciliação entre o denunciante e o denunciado, o médico denunciado. Então, haver a possibilidade dessa conciliação ser feita. Nós podemos ter um termo de ajustamento de conduta, não havendo um denunciante, o conselho estabelece um termo de ajustamento de conduta com aquele médico denunciado para que ele passe a atender às regras previstas no Código de Ética. Então, também é uma possibilidade. E podemos, então, em algumas situações, ter a interdição cautelar, quando eventualmente a gente identifica que a infração ética pode colocar em perigo os pacientes ou outros pacientes ou a própria sociedade. Então, frente a uma situação mais grave, além da abertura do PEP, pode-se propor a interdição cautelar. E aí, então, nós temos o andamento dessas E todas as denúncias medidas. São investigadas. Todas as denúncias que preencham seus critérios, ou que, como disse a doutora Carla, não preenchendo os critérios formais previstos no CPEP, a gente leva para uma câmara de sindicância e se entende que o fato é um fato grave, que necessita ser investigado, a câmara vai julgar e vai decidir pela abertura da sindicância. E aí segue como uma sindicância normal. Denúncias anônimas, o CPEP prevê que elas não serão abertas sindicâncias.
Tá? Então, Nem se for, nem pela gravidade do ato supostamente descrito ali. Exatamente, da mesma forma, ela vai passar pela Câmara de Sindicância e, havendo gravidade, a Câmara pode decidir pela abertura. Mas ela, como rotina, né, não seria aberta à sindicância. Perfeito. Não, só para esclarecer isso, para a sociedade entender, não, o Conselho tem que atuar. Não vai ser pela questão, a opinião do presidente sobre determinado assunto é A, da corregedora é B, vamos deixar de abrir sindicância. Não. Vindo a denúncia, preenchendo os requisitos formais, é aberta uma sindicância. Que fique independente de que tipo de denúncia independente de vontade, seja. Independente de que tipo de denúncia seja. Mas um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui, até o doutor Silvio tem maior experiência nisso, se há alguma influência da questão ética, ou vice-versa, nas decisões cíveis e criminais. Essa é uma questão muito significativa e existe sim. Vamos responder de duas formas. Uma primeira é meramente formal, é aquela que está prevista na lei. Só existe uma situação, tendo em vista a independência das jurisdições civil, penal e administrativa, que obriga o julgamento no mesmo sentido das demais jurisdições. É quando estiver decidido no crime com relação à autoria e à materialidade. Se o julgamento do crime decidir que fulano é o autor de tal ato, este julgamento faz coisa julgada no cível e, portanto, no administrativo. Agora, consideremos outra situação muito mais comum, em que não se tem essa situação, mas que se tem julgamentos tanto do cível quanto do administrativo. Muitas vezes esses processos correm paralelamente, e às vezes nem tão paralelamente, um termina antes, outro termina depois. Julgar, senhores, é antes de tudo atribuir. É dizer quem tem razão e quem não tem em determinada circunstância. Ora, os julgadores, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Administrativo previsto na lei, que é o Conselho, os julgadores são gente como nós. Eles têm opiniões, eles pensam, eles têm dúvidas, eles veem a vida como nós a vemos, com a amplitude que nós temos e com a largueza de visão que todos desejamos que um julgador tenha, e eles a têm. É evidente nessas circunstâncias que se aporta ao Conselho uma decisão do cível num determinado sentido, muito embora essa decisão não obrigue, essa decisão certamente terá um peso significativo, que será atribuído conselheiro a conselheiro, consoante a situação de que se trate. O oposto também é verdadeiro. Não será relevante a decisão dos pares com relação à conduta de um médico se essa decisão foi tomada por uma Câmara que atua numa situação de ampla defesa e de devido processo legal? Muito difícil que o Poder Judiciário não tome em consideração isso. Não está obrigado, mas dificilmente deixará de tomar em consideração uma situação como essa. Não, perfeito, Silvio. E eu acho que só tem que ficar claro para a sociedade é a seguinte situação. O Conselho julga médicos no exercício profissional ou que se utilizem de conhecimentos médicos para perpetrar aquele crime, aquela infração. Eventualmente, se não teve envolvimento na sua função como médico, foi sua função como cidadão lá, que ele atuou sob com seu CPF, não com seu CRM, o Conselho não tem como alcançar. Muitas vezes gostaria, teria interesse de alcançar, de caçar quando fosse necessário ser caçar, punir quando for ser punido. Só que o Conselho, que fique muito claro, nós atuamos sobre os médicos na função de médico. Isso que tem que ficar muito bem claro para a sociedade, porque o Conselho, mais uma vez, não fica tomando as decisões com o bel prazer. Nós atuamos. Por isso que eu falo, vocês são rígidos,
ou vocês são lenientes. Não, nós não somos rígidos nem lenientes, nós seguimos o que está estabelecido na lei. Isso que fique muito claro, né? Na realidade, eu acho que assim, tem que ficar claro que o conselho ele atua não é, na realidade, é para o bem da medicina, né? Nós queremos que a medicina ela tenha o seu desempenho feito da melhor forma possível e avaliamos ou julgamos os nossos colegas médicos com este objetivo. Agora, se a vida pessoal dele, como bem disse o Eduardo, como pessoa física, não na sua atividade profissional, não é o motivo da atuação do conselho. O que o conselho pode analisar é se, tomando esta conduta na vida pessoal, se o comportamento dele, aí também por até uma doença incapacitante, ele pode prejudicar em outro momento, né? Ele teve essa conduta e ele pode voltar a ter uma conduta durante um atendimento médico, isso pode prejudicar. Aí o conselho tem também o procedimento administrativo para investigar doenças incapacitantes. E aí vai ser feita uma perícia e muitas vezes se verifica que o médico não tem condições ou de atender de modo geral, de exercer a medicina por uma doença, ou ele pode ser interditado, no caso por um problema, né, uma doença, só para algumas atividades. Ele pode ter um tremor que impossibilita ele de continuar sendo um cirurgião, mas nada impede que ele atenda num consultório. O conselho, se tomar conhecimento, vai abrir um processo, vai analisar, ele pode decidir que o médico está, a partir daquele momento, proibido de ser um cirurgião, mas ele pode tranquilamente atender em vários outros pontos. Assim como já se teve também casos de, aí no caso, abuso, por exemplo, que o médico teria uma tendência a ter abuso contra a pessoa do outro sexo, por exemplo, um médico homem e abuso de mulheres. Então ele pode ser autorizado a atender homens, mas não mais mulheres, enquanto se analisa durante esse procedimento ou até ao final, se decidir que realmente ele não tem condições a partir dali de atender. Isso já é um outro procedimento, não é exatamente processo ético profissional. E essa é uma questão bem polêmica, até acho que vale a pena esse esclarecimento, porque pode soar um pouco para quem está escutando. Pessoal, essa situação daí é aberta uma sindicância durante se eu equivocar no trâmite, é aberto um procedimento administrativo. E essa decisão é uma decisão colegiada também, passa pelo pleno do conselho, mas ela é tomada sempre com o respaldo de uma junta médica. Exato. Olha, eventualmente esse colega dessa situação hipotética, a doutora Carla falou, se passa por uma junta médica, normalmente são nomeados, no caso de questão, são psiquiatras, passa uma junta de 3 psiquiatras que analisam a questão e fazem até a sugestão, olha, esse indivíduo não pode ter acesso a tal tipo de paciente, então esse indivíduo deve deixar de seguir tal especialidade, só para ficar muito bem claro como funciona esse rito. Não é mais uma vez uma decisão dos conselheiros, assim, baseado só na opinião, né? No caso de doença existe a perícia, exatamente uma perícia médica que é feita. O procedimento administrativo para avaliar a incapacidade do profissional médico, ou seja, ele é avaliado exatamente por apresentar uma suspeita de uma doença que coloque, muitas vezes, em risco o próprio médico, dependendo da doença, né, no exercício da sua profissão, ou seus pacientes. Então, realmente, vai ser feita aberta a sindicância, o conselho sindicante vai recomendar a abertura de um processo administrativo, procedimento administrativo para avaliar essa doença incapacitante, independente, às vezes, de ter havido algum dano a algum paciente ou alguma queixa de um atendimento. Pode ser simplesmente, já aconteceu de familiares fazerem essa notificação ao conselho, porque não conseguiam convencer o seu familiar médico a parar de trabalhar ou a trabalhar em outra área. Então, se lançaram mão do conselho. Então, é feito esse procedimento. O conselheiro, então, vai ser feita a nomeação dessa junta médica, que pode ser psiquiatra, pode ser cardiologista, vai depender muito da patologia envolvida. E essa junta médica vai dar o seu parecer a respeito daquela doença, o quanto aquela doença interfere efetivamente no exercício profissional, nada de uma pena ao indivíduo, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter em mente que é tanto de proteção ao médico quanto aos pacientes e à sociedade. Porque às vezes as pessoas acham, como tem o estatuto da OAB, que estabelece que aquele advogado cometeu um crime infamante, mesmo fora do exercício
profissional de advogado, ele tem seu registro cassado. Se eu não me engano. Que o Estatuto da OAB também prevê que o advogado tem que ter uma conduta ilibada. Então, ele pode ser impedido até de assumir, de receber, mesmo passando no exame de ordem, ele não vai receber a OAB, porque existe essa previsão legal. No caso da medicina, não existe essa restrição legal. Então, o Conselho não poderia impedir isso. Agora, no momento que existe, ele está exercendo a profissão e ele comete algum ilícito ético, bom, aí o Conselho vai analisar. Aí o ilícito, ou se ele está, né, com problema de doença. E mais uma vez, só para fazer esse parênteses aqui para quem está nos escutando. Então por que o Conselho não muda isso? O Conselho não muda porque isso está previsto em lei. Se eventualmente, se quiser mudar essa lei, que eu até acredito, eu vou falar uma opinião pessoal, eu acho que muitos aspectos da lei de 57, que estabelece a situação do Conselho, têm que ser modificadas. As nossas penas têm que ser modificadas, a forma de cumprimento, o poder até persecutório do Conselho tem que mudar em muitos aspectos. Só que daí, para os nossos espectadores, tem que ser uma mudança na legislação, tem que mudar a lei, tem que ser no Congresso Nacional, com os nossos senadores, nossos deputados, não é da vontade. Muitas vezes, por que num canetaço do Conselho não se faz? Nós não podemos. Nós tentamos inovar em muitos aspectos, aumentar a questão da conciliação e mediação do Conselho, não arbitragem em si, porque nós não trabalhamos com valores, mas arbitrar outras formas de métodos autocompositivos. Só que essas questões, se crime infamante, o camarada tem que parar de ser médico, as penas são muito leves, ou não deveria dar esse sigilo, isso tem que mudar a lei, e a lei não depende de nós fizemos até pressão no Congresso, nós recebemos recentemente lá a bancada federal gaúcha no Conselho, sugerimos que achamos que tem que ser mudado, mas tem que ser mudado na lei, só para ficar muito bem claro isso, né, para quem está nos escutando. O doutor Eduardo falou das penas, né, acho que é uma coisa que talvez as pessoas também não saibam, que as penas estão na lei, né, essa lei 3268, então não se pode definir uma pena diferente daquela, só existem 57. Essas, advertência 57, confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, e essas duas são penas privativas, elas são confidenciais, então a sociedade não vai ficar sabendo que o Conselho puniu. Mais uma vez, voltando àquela questão da sensação de inércia, a gente não pode divulgar porque o código proíbe. Então, se é uma pena confidencial, vai ficar registrada no prontuário do médico no Conselho, no registro dele lá. Mas não é divulgado isso ao público. Depois dessas duas penas, existe aí a censura pública. Essa é publicada em jornal. Essa, se alguém perguntar, o Conselho pode informar. Depois disso, vem a suspensão até 30 dias. E aí, o que a gente acha que talvez pudesse também melhorar é por que só 30 dias que a lei decidiu? Depois disso é cassação. Então, talvez se achasse que o médico poderia ficar suspenso por 6 meses para pensar um pouco, reavaliar a sua conduta, mas a gente não pode definir isso, porque isso é lei. As 5 penas estão previstas em lei. Então, a gente não tem como dar outro tipo de pena. Mas se for reiterado, eu até pergunto, e até como você, eventualmente, caso hipotético, você defenderia um colega. Reiteradas vezes a gente vê, principalmente questão de publicidade médica nas redes sociais. Como o Conselho tem que ficar restrito a essas 5 penas, olha, o camarada está sempre vendendo tratamentos milagrosos ali. Olha, já recebeu a punição A, que é confidencial, recebeu a punição B. Vai somando. Você acredita que algum dia alguém conseguiria ter 30 dias de punição, eventualmente cassado por reiteradas vezes, quase, eu vou dizer assim, zombar do Conselho? Por lei pode. Pode, porque ele vai recebendo uma punição, vai sendo agravada essa punição porque a anterior não foi suficiente, e pode chegar essa suspensão de 30 dias e, eventualmente, pode-se entender que é necessária a cassação. Claro que daí o Conselho vai avaliar se é tão grave assim a ponto de tirar o exercício profissional do médico, se é um direito constitucional. Então, o Conselho faz essa ponderação também da gravidade do ilícito. Claro que se a conduta vem sendo reiterada, o que o Conselho vai fazer mais? Cada vez ele está aplicando uma pena mais grave. Ainda assim, o médico não está alterando a conduta. Possível? É possível. Sendo bem fundamentada, tendo várias condenações anteriores, legalmente não há impedimento. Acho que o doutor Silvio, como defensor do médico, pode ter mais alguma coisa a dizer. Não discuto que, do ponto de vista formal, isso é possível. Entretanto, talvez justo aqui é que coubesse que nós aumentássemos o número de penas para interpolarmos
entre a suspensão de 30 dias e a cassação, penas outras que se afigurassem mais adequadas a essa conduta, que não me parece assim tão gravosa quanto outras que nós poderíamos discutir aqui e que indiscutivelmente poderiam levar à cassação. Aqui cabe uma observação interessante. Existe um projeto de lei já há muitos anos em curso no Congresso, cujo número agora me esquece, que pretende a inclusão de 2 outras penas. Uma delas é a suspensão do exercício profissional por 6 meses e não por 30 dias, e a segunda é a suspensão do exercício profissional por até 2 anos. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. E isto daria, se viesse a ser transformado em lei, e para isso precisa de todo um trâmite próprio no Congresso Nacional, se isso viesse a ser transformado em lei, os conselhos estariam, a meu ver, com um instrumento muito mais adequado a uma sanção que se considere aflitiva para aqueles indivíduos que reiteradamente insistem na prática desse tipo de ilícito. Porque daí vai se pensar, bom, é justo que ele tenha sido condenado a uma suspensão de 30 dias? Sim, se entende que é justo nesse momento, porque já várias vezes, reiteradas vezes ele fez. É justo ele ser cassado? Aí, por outro lado, o médico que cumpre todo o regramento, que está sempre ciente do que ele pode e não pode colocar numa publicidade, ele vai entender, mas por que aquele colega continua fazendo isso, né? É justo isso também para o médico que cumpre? Isso é uma questão que os conselheiros sempre vão se perguntar em casos assim, né? Quando a questão vai sendo agravada e mantida essa mesma conduta. Angústia do próprio. Esse é o peso, esse é o peso de ser conselheiro, daí, então, exato. Porque fique muito bem claro, né? Depois lendo sobre o assunto, a cassação do registro profissional, que muitas vezes a opinião pública pede, como se fosse assim uma coisa fácil, de uma decisão fácil ser tomada, talvez seja a única pena perpétua no Brasil. Que a gente está... Não adianta o camarada aqui, se formou na URGS, foi cassado, não, vou lá agora para Minas Gerais ou para São Paulo, faço USP, medicina, de novo volto a trabalhar. Não. Uma vez cassado, essa cassação vale em definitivo. Não adianta, se alguém cometer um homicídio ali na esquina, matar, todo mundo filmado, pega 30 anos de cadeia, depois volta ao convívio social. Na pena de cassação, não. A vida inteira, depois tu não pode mais ser médico. Porque ele não tem condições éticas então de nós ser não podemos, exatamente. daí também, acredito que muitos colegas devam ser cassados, nós já cassamos vários colegas agora no conselho, nessa nova gestão, só que nós sabemos a responsabilidade de tomar uma medida, uma decisão como essa. Né? E até eu peguei os dados que a Corregedoria forneceu, até entre 2019, que tinha esse levantamento de 2023, 7,2% dos processos terminaram em cassação. Então, assim, é um número que se pensar que a pena mais grave dos PEPs terminaram em cassação, das condenações, grande, né? Das condenações terminaram em cassação. E é um percentual razoavelmente alto, assim. O conselho, e ao mesmo tempo o conselho sempre pondera que a cassação é muito grave, porque é um direito fundamental do médico que o conselho vai tirar. E ele está ali como poder de polícia, que é judicante, mas é um poder que é delegado aos conselhos pelo Estado, e ele vai tirar o direito ao exercício da medicina. Não, isso é muito, realmente, é uma das decisões mais difíceis que nós temos. Claro, quando crimes que envolvem que o camarada se usou para corromper, não de costumes, vamos falar abertamente, para abuso sexual, todos nós ali, não tem dúvida que tem que ser cassado, né? E num primeiro processo pode ser feito isso, e normalmente até se existe assim a comprovação, né? Nesses casos a gente tem que lembrar que se pesa muito prova emprestada do crime, do cível, mas muito do crime nessas horas, porque existe a perícia também toda, né, que é feita, né? E se considera muito o peso da palavra da vítima, né, nesse tipo de caso. E sempre lembrando que, também, para quem agora estou feito pedagógico, o conselho tem um órgão recursal. Uma decisão... que eu ia dizer. Seja ela favorável ou desfavorável, diferente do conselho, nós temos um órgão recursal, assim como acontece na justiça, que é o Conselho Federal de Medicina, que muitas vezes, vou passar a palavra para o doutor Silva,
pode modificar as nossas decisões. Nós temos um órgão, certamente, que nos... não digo vigia, que está sob vigilância, porque eles cuidam se nós seguimos os ritos de forma adequada, né? Mas tem um órgão recursal para as nossas decisões. E com relação à questão da cassação, ainda tem um outro aspecto. Imaginemos, por hipótese, uma situação em que um julgamento cameral do Conselho entenda pela cassação. Não importa que situação, né? Entenda pela cassação. O julgamento cameral do Conselho Regional obrigatoriamente tem recurso ex officio para o pleno do regional. E isso significa que todos os conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, todos, vão apreciar a mesma situação, e isso serve para que se tenha a tranquilidade de tomar uma decisão dessas, que é muito, muito grave, na justa medida da gravidade do fato. E mais, se isso ainda se mantiver, existe recurso ao Conselho Federal de Medicina. Não é uma situação em que se diga assim, não se deixa de cassar, claro que não se deixa de cassar quando necessário, mas não é uma situação que parta de 2, 3 pessoas e que se mantenha ainda assim pela só vontade de 2 ou 3 conselheiros. Inclusive vai de ofício, mesmo que o médico não recorra, o CFM tem que analisar quando é pena de cassação e ela só vai valer mesmo, né, se poder ser divulgada é depois do federal. E que não pode ser banalizada, né? Exatamente. E que às vezes, e é isso que a doutora Carla falou, e que nós não podemos divulgar. Eventualmente o colega foi cassado aqui, mas ele continua trabalhando. Mas é que não tem efeito ainda. Não tem efeito ainda. Só, né? Mas eu entendi, para vocês é de bate pronto a resposta ali. Mas muitas vezes já aconteceu isso. Os médicos não sabem. E a sociedade... o camarada ali, daí o colega, mas e aí eu tô vendo ele trabalhando? No site ele está como regular ainda. No site ele consta como regular, mas vocês estão atrasados, e a própria mídia nos condenando, os colegas, olha, mas pô, todo mundo querendo se ver livre daquela laranja podre. E, eventualmente, ele também consegue uma liminar na justiça que faz retomar o exercício da medicina. Que é muito comum. E a gente tem que cumprir também. E eu quero fazer uma observação aqui, que é uma coisa muito importante, tenho eu a impressão. É assim, o sistema de jurisdição administrativa brasileiro, que de certa maneira é uma cópia do sistema de jurisdição administrativa francês, é tal que os conselhos de todas as profissões, no nosso caso de medicina, são os órgãos judicantes, os julgadores dos médicos na facção de procedimentos ditos ilícitos, ditos lesivos aos seus clientes, e nesses termos, eles são os únicos órgãos que podem dizer do mérito. O que muitas vezes a gente vê num julgamento é assim, principalmente quando no julgamento tem um denunciante e um denunciado, ambos pessoas físicas. Feito o julgamento, os conselheiros se voltam a favor de um deles. E aí o indivíduo denunciado pode ser condenado ou absolvido. A parte a quem a decisão não sorriu sai pisando duro do conselho. E dizendo assim, eu vou agora ver se isso na Justiça Federal não muda. E descobre que a Justiça Federal não tem poder para revisar as decisões de mérito do Conselho. O que a Justiça Federal pode fazer apenas é verificar se o processo ético profissional correu regularmente, se ele se houve legitimamente, se os prazos foram respeitados, se os indivíduos foram devidamente intimados, se o processo é lícito. Mas se a decisão é condenatória ou absolutória, isso a Justiça Federal não pode mudar. Ela vai regrar, vai verificar se a forma foi atendida, se os direitos de defesa foram garantidos e se tudo isso estiver dentro do que prevê a lei e a Constituição, o judiciário não entra no mérito. E realmente a gente já teve muitos processos tentando anular decisões e não foram adiante. O que se já teve, eventualmente, é uma liminar, porque talvez algum pedido de uma prova não tenha sido atendido, e aí então o judiciário entendeu que teria que se fazer aquela prova. Isso
que é raro, mas já aconteceu. Mas essa discussão é de legalidade. De legalidade. Não é do sobre o mérito. Exatamente, porque os médicos são os técnicos para analisar e eles que vão analisar a questão ética, né? Se isso é ético ou não. Não o judiciário. O judiciário ele tem que ver a legalidade e a constitucionalidade de como tramitou aquele processo. E eles se limitam e realmente o conselho raras vezes tem decisão revertida, ainda que provisoriamente, às vezes. O que aconteceu nessas poucas vezes bom, então se anulou esse julgamento que tinha que ter tido essa prova ou alguma outra situação, volta o processo, ele segue, vai tramitar e o CREMERS vai julgar de novo. O juiz não decide que se foi condenado ele tem que ser absolvido, não. Ele decide que vocês têm que fazer um julgamento de novo ou que essa prova tem que ser produzida no processo. E aí a gente vai cumprir essa determinação, mas ele vai ser julgado de novo pelos conselheiros médicos. Não, isso foi muito importante, porque até eu ia dizer, não, mas peraí, a senhora está equivocado, que várias vezes o judiciário mandou, caçamos o colega, eles mandaram descaçar o colega, mas é verdade, agora até me lembrando dos casos que tá vindo à memória aqui, foi bem isso, né, são questões formais. Né, um caso recente agora, tá me lembrando, foi bem isso, né, foi porque o colega foi cassado aqui, subiu para Brasília, foi confirmada a cassação lá, só que teve alguma questão de rito formal que só foi uma questão temporal ali. Depois foi feito um novo julgamento, foi confirmada a cassação. É verdade. A senhora estava com essa impressão, eu fiquei, mas estão falando uma coisa que não mas o que o judiciário faz? Ele manda o conselho refazer aquele ato, mas ele não vai dizer como é que tem que decidir. Mas não substitui o julgamento do conselho. Exatamente. Isso a Justiça Federal não pode fazer. A decisão sempre vai ser do conselho. E por isso que o conselho não pode atuar de uma forma assim que muitas vezes que a sociedade quer, a classe média quer, de forma tão assodada, rápida, de forma tão assodada, bem por isso, pessoal, pela importância que tem que se dar e como a sociedade organizada, o judiciário leva a sério as nossas decisões, né? E por isso que a gente tem que ter esses prazos todos também que o doutor Silvio falou, todo esse cuidado no processo que tem que se garantir o contraditório, ampla defesa, permitir que o denunciado produza as provas que ele entender também eu diria que tem além do denunciante, do judiciário, da polícia e do juiz, a gente tem um pouco do Ministério Público também, né? Sim. No conselho, porque no crime o Ministério Público é o órgão acusador. E no conselho a gente pode ter um denunciante, mas o CREMERS também, ele tem essa atribuição de produzir prova. E ele vai produzir prova, porque a gente sempre diz que os conselheiros, eles vão ter que produzir a prova para saber o que aconteceu, tanto prova para absolver como para condenar. Ele tem que chegar no que aconteceu, a verdade de fato, né, que se diz, a verdade real, para se analisar a situação que também ocorreu. A Assembleia Legislativa, né, porque a gente faz resoluções e leis também. Exato. É um problema, parece bom isso, nós determos tanto poder, mas não. A gente viu, claro, a gente tinha Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e até o regional, no caso, Assembleia Legislativa, né? Fizemos leis. E executivo também. Então, mas isso limitados não é bom, pela lei, mas, né? A gente não pode extrapolar ou violar a lei. Bem importante, isso até vale como assim, olha, o conselho só pode fazer o que está estabelecido na lei, nós não podemos fazer nada mais. Ao contrário de associações, sindicatos, que pode fazer... O que a lei não proíbe. O que a lei não proíbe... O que a lei não proíbe, eles podem atuar. O conselho só pode atuar no que está expresso na lei. Isso fica muito bem claro. O que a lei permite. O que a lei permite, né? Então, mas muita gente critica, né, doutora Márcia? Não, mas o conselho lá, eu tenho que dar até o comprovante de endereço da minha avó para fazer uma denúncia. É que a responsabilidade para julgar, na realidade, nós julgamos um fato, nós não julgamos o médico ou o paciente, nós julgamos aquele fato. E na avaliação desse fato, nós temos que nos valer de todos os dados que nos permitam estar seguro de forma a poder justificar a nossa decisão como colegiado, porque na realidade existe o relator, mas é todo o colegiado que avalia aquilo. Então há necessidade de haver o convencimento também e a justificativa, por que eu estou absolvendo ou por que eu estou condenando. Então, há necessidade de se buscar toda essa verdade daquele fato em si,
para chegar a essa decisão. Nesse ponto, até eu queria comentar, que eu acho que o doutor Silvio vai divergir agora. Na sindicância, a gente vê muito, porque no conselho, no conselho de medicina, o médico não é obrigado a contratar um advogado. Ele pode se defender sozinho, tanto na sindicância quanto no processo. Pode, no julgamento, falar, fazer a sustentação oral, como a gente chama. Ele tem momentos que ele pode falar, e ele pode recorrer para o CFM, tudo sem um advogado, que é permitido isso. Eu, como advogada, até oriento, e acho que o doutor Silvio vai concordar, que ele busque um advogado, que existe uma defesa técnica exatamente para cuidar essas formalidades todas que ele vai poder alegar, se foram cumpridas ou não, ou algum outro tipo de defesa que o advogado possa orientar. Então, assim, sempre eu acho mais conveniente que o médico chame um advogado para auxiliar. Muitas vezes é uma questão absolutamente técnica médica. Então, assim, o advogado vai ajudar nessa formalidade, mas também o médico é importante que converse com o advogado, que explique. E aí que eu vou chegar no ponto que eu acho que o doutor Silvio vai divergir, na sindicância, né? O médico é instado a se manifestar para depois se verificar se vai ser arquivado ou aberto um processo ético profissional. E a gente vê no conselho muitas vezes, e às vezes também uma tendência maior até dos advogados que trabalham na defesa criminal, de se exercer o direito de deixar para a defesa maior ser feita no processo ético. Então, se faz uma manifestação muito sucinta na sindicância. E aí o conselho, nessa dúvida, ele vai abrir o processo. Porque na dúvida, ele vê que tem indícios, não precisa ter prova cabal, basta indícios para abrir um processo. E aí, então, vamos no processo ético, aí sim, ver prova, ouvir testemunha, buscar outros documentos, até talvez o conselheiro entenda necessário o parecer de uma câmara técnica, se for uma questão muito específica de uma especialidade, e aí ele vai ter esses subsídios, vai montar todos esses subsídios para os julgadores depois, numa câmara de julgamento, decidirem em cima desses fatos e toda a documentação que tem. Mas o que a gente vê muitas vezes? Se o médico lá na sindicância já fizesse uma defesa mais completa para dizer, eu fiz isso, eu estava aqui, né, atendi assim, a questão pedia esses exames, por que não foram feitos? Porque o hospital não tem uma contratação de um exame 24 horas, então eu tenho que esperar vir no outro dia, né? Então ele pode fazer todas essas alegações e aí a Câmara de Sindicância vai analisar aquilo, bom, realmente ele fez o que ele podia e arquiva. Né? Se ele já não disse muito, a Câmara vai ficar em dúvida, ela pode abrir processo. Então, às vezes a gente vê que processo, quando chega na defesa prévia e o médico vai depor no conselho, que ele é o último a ser ouvido no processo, mas por que, né, que esse processo foi aberto? Quanto tempo, até custo, né? Dinheiro público também gasto, que realmente não era o caso. Mas por quê? Porque se ficou na dúvida. Ou naquele momento, com os dados que se tinha, parecia que tinha um ilícito ético. Então, às vezes, é bom o médico pensar bem, assim, antes de fazer a manifestação e talvez esclarecer melhor os fatos na sindicância. Mas isso tudo também é uma estratégia de defesa, né, doutor? Que eu pode ir por outro lado. vou concordar discordando. Porque aí fica aquela coisa, né? Na sindicância, o que nós temos é uma situação em que o próprio código diz que não há necessidade de ampla defesa e, portanto, muito embora a sindicância siga o devido processo legal, né, muitas vezes sequer se ouve o sindicado na sindicância. Não se ouve. De regra, não se ouve. E aí fica aquela situação de ter que tomar uma decisão tendo a história de um lado só. Só que esta decisão que é tomada tendo a história de um lado só, ela é tomada ao abrigo do princípio de que, em dúbio, na fase de sindicância, pró societate, se abre processo. Uhum. Na fase de processo ético profissional, se houver dúvida, essa dúvida se verte em prol do réu. O réu vai ser absolvido. E no processo ético profissional, existe ampla defesa e necessariamente, uma vez mais, o devido processo legal. Garantias estas que não estão presentes na sindicância. Então, fica aquela situação assim, se abre muito a história na sindicância, não necessariamente vai deixar de haver processo. E não necessariamente eu vou poder contar uma história diferente dependendo do que venha na denúncia, que efetivamente vai ter que ser defendida, que é a decisão que vem na ata da sindicância depois. Então,
a menos que se tenha absoluta tranquilidade da história, não creio que seja um momento processual adequado para lançar tese. Mas a impressão, para nós que recebemos... Exato. Porque não mata ali. Sem dúvida, exatamente. Muitas vezes, frente a um prontuário, frente a uma manifestação do denunciado, se resolve ali. Não gera dúvida nenhuma. E uma questão até que eu pensei agora nas falas de vocês é que a sindicância, muitas vezes a denúncia vem de um familiar, o paciente faleceu, sempre se tem essa sensibilidade, né? Mas às vezes a família traz toda uma denúncia dizendo que o médico fez isso errado, fez aquilo errado. Aí o próprio sindicante já vai ver que, na verdade, todo aquele atendimento, ele foi correto. Então, mas ele pode ter que abrir um processo porque o médico não preencheu o direito prontuário. Então, ele não vai abrir um processo em razão da conduta médica ali, porque vai entender que foi correto. A família, às vezes, não sabe, por ser leiga, não entender de medicina, então acha que a conduta do médico que piorou a situação do paciente. E, às vezes, não. O conselho, por isso também que a lei prevê que os médicos que vão analisar os colegas, eles vão analisar, e o conselho, as pessoas também não entendem que o conselho recebe uma denúncia e ele que vai decidir qual é o enquadramento, não é o denunciante. Sim. Excelente. E às vezes se tem divergência quanto a isso, mas é assim que funciona. Pessoal, eu achei, olha, excelente o programa, extremamente esclarecedor, principalmente quem vai nos acompanhar aqui, tanto que passou tão rápido aqui hoje. Então esse foi o nosso episódio Escuta o Conselho sobre sindicâncias e processos éticos profissionais. Sugiro a todos os colegas que estão nos assistindo, que acompanham o nosso canal no YouTube, lá que assistam esse programa, pessoal. Ele vai estar disponível então no Spotify, Instagram, Facebook e no YouTube do Cremers. Então sigam nossas redes no @Cremers e acompanhem as discussões sobre os assuntos e sugiram temas também, é bem importante. Nós queremos estar cada vez mais próximo da sociedade médica e nos mande através das nossas redes sociais sugestões de temas, e só agradecer a presença dos senhores e das senhoras aqui hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.